O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar, o aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Online Internacional de Cirurgia da Anclivepa São Paulo. Tá? Eu sou o professor Rafael Ricardo Rubes, tá? E eu vou falar sobre atualidades em cirurgia de cabeça. Tá? Bom, primeiro ponto que a gente tem que entender quando a gente vai mexer na cabeça é a musculatura que envolve a cabeça e também a parte vascular que envolve a cabeça. Tá? Então, se eu pegar aqui nessa região aqui, eu vou ver que aqui eu tenho a musculatura nasolabial, tá? Aqui a musculatura da órbita do olho, né? Ou seja, a pálpebra, a musculatura palpebral. Aqui eu vou ter um músculo frontal. Abaixo do frontal eu vou ter uma musculatura temporal. Eu também tenho que lembrar que toda a cabeça e a região do pescoço é envolvida aí pelo platisma, né, que é essa musculatura aqui mais espessa, né, mais superficial, e ela vai até a região labial, e obviamente que abaixo dessa musculatura eu vou ter o esfíncter do pescoço e da cabeça. Tá? Se eu observar aqui o início da parte da irrigação, eu tenho que entender que eu vou ter o tronco carótido, que vai formar as artérias, e o tronco vascular, que seria pela jugular, que vai formar o tronco vascular da cabeça. Tá? Numa outra visão também, eu tenho que lembrar que aqui na região da face, ela é toda irrigada, né? Então, aqui, se observar aqui o tronco da jugular, tá? Onde vai formar veia labial, veia mandibular, obviamente que também vai formar artéria labial e artéria labial superior, vai formar também artéria mandibular, artéria da maxila, obviamente, a facial, que vai estar mais profunda aqui nessa região, e obviamente que a região da cabeça ela é inervada, né, pelos nervos faciais que fazem parte do trigêmeo. Tá? Então eu tenho o pálpebral superior, inferior, os labiais, né, superior e inferior, tá? E as lesões nesses nervos, né, podem levar a paralisias de forma definitiva, por exemplo, das pálpebras ou até mesmo do lábio, levando com que o lábio fique um pouco mais caído ou a pálpebra não se movimente para piscar. Tá? Outro detalhe, então, falando aqui nas artérias, né, eu tenho que lembrar que a carótida vai formar artéria labial, a artéria facial, que vai se transformar aqui no foramen infraorbitário em labial superior, tá? Também vai se transformar em artéria palatina maior e menor, tá? Assim como a artéria vai também adentrar, formando a artéria labial inferior e também a artéria da mandíbula. Tá? Obviamente que essa irrigação da artéria carótida também vai irrigar, né, tanto as orelhas, né, como a região palpebral, né, e narina do meu cão. Então, mostrando aqui que a artéria maxilar, que é um ramo da artéria carótida, vai formar a infraorbitária, que vai se transformar em infraorbitária, dorsal, nasal, lateral, nasal e rostral septal. E a artéria aqui, né, a palatina maior, tá, que vai estar aqui entre a linha média do pálato, né, em ambos os lados. Tá? Ainda falando sobre anatomia, a gente tem que lembrar que dentro da cavidade
nasal, eu tenho, né, a placa craniforme, o seio nasal frontal, as conchas etomoidais, as conchas dorsal nasal, o meato dorsal, tá? Meato médio, tá? A prega, né, alar, tá? E o meato ventral, ok? E também tenho as conchas nasais ventrais e o famoso vomer, tá? Quando a gente tem um tumor intranasal, a gente tira todas essas estruturas, né? Inclusive, às vezes, abrindo aí o seio frontal, tá? Pensando em estruturas ósseas que a gente pode operar no cão, a gente pode tirar, a gente pode remover tanto toda essa região aqui, que é a região central para caudal da maxila, a gente pode remover a lateral da maxila e arco zigomático, a gente pode fazer uma orbitectomia associada à rinotomia lateral com maxilectomia, tá? A gente pode fazer uma orbiectomia somente, tá? A gente pode vir aqui e fazer uma maxilectomia rostral, removendo esse segmento, tá? Ou removendo, inclusive, todo o segmento da maxila e osso nasal. Tá? A mandíbula não é muito diferente, então a gente classifica ela como porção rostral, lateral, tá? Aonde eu posso fazer uma rostral unilateral, tá? Uma rostral bilateral, uma mandibulectomia mediana, e uma caudal, tá? Ou até mesmo a remoção de todo o segmento unilateral ou de ambos os segmentos da mandíbula. Tá? Então, mostrando alguns casos clínicos para vocês verem do que eu comentei ali no momento, tá? Em que eu mostrei o que a gente poderia fazer de remoções ósseas. Tá? Então, aqui é um paciente que tem um tumor na região do arco zigomático, era um paciente Rottweiler, um cão de 6 anos, tá? Com aumento de volume, que após a biópsia incisional diagnosticou um osteosarcoma de arco zigomático. Devido à tomografia, envolvimento da órbita e envolvimento da bula timpânica, foi decidido pela remoção em bloco tanto da orelha como do arco zigomático e da região orbital. Outro detalhe que o arco zigomático, quando a mandíbula se posiciona, ela tem a porção coronoide que ela movimenta abaixo, então o arco zigomático daqui, e aqui vai estar o processo coronoide. Tá? Então, nesse caso, o processo coronoide estava fusionado, então esse paciente não conseguia abrir a boca e, por tal motivo, teve que passar pela remoção do coronoide da mandíbula. Então, aqui para mostrar o aspecto, né, após a ablação total do canal auditivo, juntamente com a bula timpânica, o coronoide seccionado, o arco zigomático removido, a órbita removida em bloco. Tá? Foi realizado nesse caso, então, aqui, ó, só mostrando aqui o coronoide cerrado, né? Foi realizado nesse caso um retalho de padrão subdérmico, de transposição, posicionamento de 2 drenos, tá? Consequentemente, após o posicionamento desses 2 drenos, foi transposto o retalho e suturado as bordas de padrão simples, contínuo, tá? Pegando a subcuticular e após a sutura de pele em padrão simples interrompido. Tá? Aqui é um pós-operatório, né? Em mais ou menos 3 a 4 dias, a gente pode observar que aqui tem bastante edema nessa região, tá? Inflamação nas bordas. Tá? Essa é uma visão cranial do meu paciente. Tá? E aqui o paciente já de alta médica. Você pode observar que ele apresenta qualidade de vida, ele manteve o peso, né? É um paciente ativo, e é um paciente aí que apresentou uma sobrevida super boa, né? Mais de 2 anos e 4 meses. Tá? Então, é uma cirurgia que, apesar de ser grande, apesar de ser bem cruenta, né? É possível ser realizada, é possível
desde que seja bem avaliada por um exame de tomografia prévio. Mostrando um outro caso aqui, um osteosarcoma, né? Um outro caso de osteosarcoma também na região de órbita, também envolvendo o pavilhão auricular, também envolvendo o arco zigomático, tá? Então, a gente fez a exerese ODAPS do pavilhão auricular, tá? Do arco zigomático e da órbita, tudo em bloco. Nesse paciente, a gente fez uma traqueostomia em retalho temporário para ajudar na respiração. Foi feito um retalho de rotação, tá? Entre as orelhas, tá? Para o fechamento desse defeito. Também foi feita a redução das bordas em padrão simples contínuo subcuticular, tá? E a pele em padrão simples interrompido. Aqui é um dia após a cirurgia, aqui já é alguns dias após, deu uma necrosezinha central aqui no retalho, né? Tem um ponto de inflamação, aqui tem uma exposição óssea. Aqui você pode observar que ela ainda está na internação, mas ela está bem, ela não demonstra dor, né? Dá para ver até, inclusive, pela característica facial. Tá? E aqui já em alta médica, né? Apesar do primeiro caso que vocês viram de remoção de órbita, arco zigomático, pavilhão auricular, ter tido uma sobrevida muito boa com osteosarcoma também, esse já foi um caso que apresentou uma sobrevida curta. Tá? Por quê? Porque apresentou uma recidiva aí com 5 meses. Tá? Isso acontece, sim, é possível acontecer. Esses tumores em face são bem agressivos, mas lembre-se, a gente tem que avaliar o paciente com o tempo cronológico dele e não comparando com o nosso tempo cronológico. Esse é um outro paciente que apresentava um condrosarcoma, um paciente super jovem, um paciente aí de um ano e pouco, se eu não me engano. Tá? Esse paciente tinha um tumor de maxila envolvendo a cavidade nasal. Então, o que foi feito? Foi feito um acesso ventral, onde eu tirei a maxila, associado, né, a um acesso dorsal. Vocês vão ver na sequência das fotos que tem um acesso dorsal na pele. Tá? Foi criada uma janela, uma abertura dessa janela, tá? Removido todos os tecidos intranasais da cavidade nasal, suturado mucosa com mucosa, tá? E pele com pele. Tá? É importantíssimo que esses pacientes sejam sondados, né, para alimentação no pós-operatório. Tá? Então, aqui, mais uma vez, mostrando ele já em recuperação no pós-operatório, né, um defeito bem significativo, uma grande falha, né, ele perdeu grande parte, perdeu mais de 50% aí da região óssea, da maxila e do osso nasal. Tá? E aqui no dia da alta médica, né, apesar de ele estar com esse olhar assim, ele está em fase de recuperação, ainda tem bastante processo inflamatório, tá? Mas a recuperação foi super boa, pois visto que com 50 dias, né, ele se encontrava super bem e já ganhando peso. Esse caso é um caso que foi operado na Anclivepa, tá? Esse paciente apresentava um carcinoma nasal. Essa foi a primeira foto que eu recebi desse paciente, tá? Que teve uma evolução muito significativa. Tá? 15 dias após a primeira foto, tá? A lesão estava como se apresenta nesse momento. Bom, nesse paciente em si, não adianta a gente ficar passando a mão. Tá? A gente literalmente tem que remover toda a maxila desse paciente. Tá? Para felinos, né, a gente sempre tem que tomar um cuidado, um bom cuidado, né, e sempre alertar o tutor que nesses pacientes a gente pode ter a complicação dele não se alimentar ou não se adaptar para se alimentar, tá? Principalmente o felino. Porém, na minha prática, na minha experiência, o que eu vejo é que eles se adaptam, na maioria das vezes, de forma precoce. Então, esse é o aspecto do pós-operatório imediato, né? Após a maxilectomia total. Tá? Aqui é no pós-operatório, com 5 dias de pós-operatório, tá? O paciente já se recuperando, tá? E aqui já com 30 dias de alta médica.
tá? Apesar do aspecto não ser muito bonito, né, esteticamente, a gente deve lembrar que a estética é o que menos importa, tá? Esse paciente, por incrível que pareça, tá, teve uma sobrevida muito boa, né? Ele levou quase 1 ano para apresentar uma pequena recidiva que depois foi tratada com eletroquimioterapia, visto que era uma pequena lesão. A gente também pode fazer cirurgias intranasais, como eu falei. Talvez o único paciente que não seja indicado, ou talvez tenha como primeira indicação a radioterapia e não a cirurgia em tumores intranasais, seja o paciente de grau 4, que é o paciente que já envolve a placa cribiforme, tá? Já o grau 1, grau 2 e grau 3, sim, tem a indicação da cirurgia. E no grau 4, caso o tutor não possa submeter esse paciente à radioterapia, uma opção seria, sim, a cirurgia paliativa, né? Tanto no grau 3 como no grau 4, a gente já considera, sim, uma cirurgia paliativa, né? O ideal seria a cirurgia e a radioterapia, tá? Mas como na maioria dos locais não existe radioterapia e o custo é muito caro, acaba se tornando somente a cirurgia. Um dos fatores assim que me leva a crer a não mexer, não operar esse paciente no grau 4, mesmo com envolvimento placa cribiforme, é aquele paciente que já envolve um inseto, tá? Esse padrão de paciente, na minha opinião, é tratamento clínico, tá? Qualidade de vida e não a cirurgia, tá? Então, aqui era um tumor de grau 1 para 2, né? Tá? Onde a gente cria uma janela dorsal nesse caso, tá? Mas eu posso criar janela lateral, eu posso criar janela intraoral. Eu prefiro, na maioria dos pacientes, a janela dorsal, tirando os felinos, tá? E a gente vai remover todos os tecidos intranasais até que só fique o osso palatino, gente. Tá? E não deve deixar nada, nem nas laterais do osso nasal, nem no osso palatino e nem muito próximo da placa cribiforme, tomando cuidado para não adentrar a placa cribiforme durante a remoção desses tecidos, tá? Aqui já ela em alta médica, né? Essa paciente em si, né? A cirurgia foi super tranquila, o pós-operatório da cirurgia em si, do nariz, né? Da cavidade nasal foi super tranquila, mas porém as complicações por outros motivos foram grandes. Ela teve anemia, ela teve pancreatite, ela teve diminuição de motilidade intestinal, diminuição de motilidade gástrica, ela teve hipobunemia, levando a edema de face, tá? Mas graças a Deus, após 30 dias, ela recebeu alta de tudo isso e hoje se recupera super bem. Mais um caso, carcinoma espinocelular, né? Agora na mandíbula rostral, tá? Então era uma lesão rostral, a gente fez a linfadenectomia pela linha média, bilateral, tá? E a gente removeu não somente o tumor, como a porção da pele aqui nessa região, tinha comprometimento, tá? Então a gente removeu toda a lesão, tá? Esse é o aspecto pós-imediato, tá? Aqui está a lesão, aqui estão os linfonodos, tá? E aqui o paciente em alta médica, é comum que esse paciente fique em mandibulectomias rostrais com a língua exposta, né? Quanto maior for a remoção do segmento bilateral, mais é a exposição, tá? Esse paciente se adaptou super bem, tá? Ele comeu logo após a retirada dos pontos e teve uma ótima adaptação e uma sobrevida muito importante, tá? Muito boa. A gente também pode pegar casos como esse, gente, onde a gente tem que fazer a mandibulectomia subtotal. Por que subtotal? Tá? A gente preserva só o coronoide, né? Hoje tem trabalhos que mostram que pacientes submetidos a mandibulectomias bilaterais totais, inclusive a remoção do coronoide, leva à atrofia da musculatura do masseter, da musculatura do temporal e, consequentemente, o olho pode ter um aprofundamento na região orbital, tá? Por diminuição dessa musculatura, tá? Então, hoje tem se indicado, desde que seja possível, a preservação do coronoide, tá? Então, a gente vai remover toda a mandíbula. Então, aqui está saindo os músculos da língua, né? Os músculos que ajudam na movimentação da língua, que ajudam na movimentação da mandíbula, tá? Então, esse é o aspecto pós-operatório imediato, tá? Aqui está a massa, isso aí deve ser enviado para análise, enviado para avaliação de imagem,
E aqui, gente, ela já no pós-operatório, né? Pós-operatório imediato, mesmo dia, né? Com a língua extremamente exposta. Gente, quando a gente submete um paciente a esse tipo de cirurgia, a gente tem que conversar muito bem com o tutor, não é simplesmente ir lá e operar, né? Esse paciente, para você ter uma ideia, ele levou quase 3 meses de sonda até que ele conseguisse aprender a se alimentar pela cavidade oral, tá? Então, o tutor deve encarar essa luta juntamente contigo, assim como esse tutor, ele deve, com certeza, tá? Entender que isso pode demorar e que, inclusive, gente, um paciente que outro não vai se adaptar e, consequentemente, não vai se alimentar pela via oral, tá? E vai ter que ser alimentado por via de sonda, tá? Então, é importante ressaltar tudo isso, tá? Mas esse paciente, graças a Deus, se adaptou, né? Esse aspecto em casa, ó, a língua fica bem caída, como vocês estão vendo. Aqui ela já estava, né, cuidando da casa, aqui ela está no sofá. E essa paciente apresentou uma sobrevida muito boa, né, por ser um osteosarcoma. Deu 8 meses, após 8 meses progrediu para o pulmão. E o tutor acabou decidindo pela eutanásia. Bom, o que é feito hoje? O que a gente tem de atualidade para hoje, né? Então, a gente fala muito em excerese, excerese, e não fala no que tem em atualidade, tá? Então, hoje, gente, a gente tem a possibilidade das impressões em 3D, tá? Então, a gente pode, por exemplo, ir lá, fazer a tomografia do paciente, tá? E mandar para confecção de uma prótese, tanto para planejamento cirúrgico como para reconstrução daquela estrutura óssea. Tá? É possível. O ideal seria operar o paciente, realizar uma nova tomografia e construir uma prótese adequada para aquele paciente. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, a gente tem que ir com o nosso planejamento da cirurgia e o planejamento já com a prótese já no dia da cirurgia. Então, aqui, né, eles mostram 3 casos clínicos, né? Alguns pacientes foram submetidos à radioterapia pré-operatória, depois foram operados, né? Então, aqui está o biomodelo, né, para planejamento cirúrgico. Tá? Aqui, um outro caso que foi feito a reconstrução da mandíbula, né, em 3D, após a excerese no meu paciente. Tá? E um caso 3, né, que foi feito a reconstrução do ramo mandibular após a excerese do tumor, tá? Isso é muito bonito, gente, na prática, né? Mas o que a gente vê que quando a gente faz a tomografia para planejamento cirúrgico e planejamento da prótese no momento da cirurgia, da excerese do tumor, as coisas podem mudar, porque entre a tomografia, o pré-diagnóstico, cirurgia, leva mais ou menos aí entre 15 a 30 dias, dependendo do tutor, dependendo do local que você manda planejar a sua cirurgia. E isso implica num seguinte ponto, né? Aquele tumor que era X, ele pode estar X mais Y. Tá? E daí, na hora da excerese cirúrgica, você vai remover estruturas ósseas a mais e, consequentemente, você vai ter que adaptar, fazer adaptações na sua prótese no momento da sua inserção. Tá? E isso pode atrapalhar ou trazer complicações desnecessárias, tá? Ou complicações pós-operatórias. Mais um trabalhinho aqui bem interessante, né? Um estudo retrospectivo, né? Onde foi feito a remoção do ameloblastoma acantomatoso. Então, eles pegaram aqui 11 cães, né, com ameloblastoma no segmento da mandíbula unilateral, rostral, bilateral. E eles utilizaram uma reconstrução utilizando CRM, que foi fixado com placa de titânio bloqueado, né, e embebecido com RHBMP, que é um fator de crescimento. Ele estimula os osteoblastos, a formar o osso, ele estimula tecido de granulação. E foi feita a avaliação tomográfica durante 6 meses. Então, aqui eles mostram a remoção do ameloblastoma, foi feita a tomografia, avaliando aqui ó, a lesão. Olha aqui a lesão com destruição óssea.
foi removido o segmento ósseo e foi feito a colocação do CRM, né, embebecido no RH-BMP2, tá? E eles foram fazendo acompanhamento, ó. Então, aqui, ó, foi feito o acompanhamento. Então, aqui o primeiro momento, aqui já formando um pouquinho de osso, e aqui, ó, já com o osso formado, aqui com o osso formado, tá? Nas amostras, nos pacientes que fizeram mandibulectomia rostral, a mesma coisa, né? Até ó, a formação de um novo segmento ósseo. E isso esteticamente vai permitir que o animal tenha uma vida estética, né? Vamos falar assim, uma aparência estética normal. Tá? E também vai permitir que esse animal se alimente de forma normal. Tá? Isso é o futuro, né? É o que a gente deseja, é o que a gente gosta de fazer. Tá? E a conclusão, né, é que a fixação interna com esse produto, né, com esse enriquecedor aí de formação de circulação, de osteoblastos, né, permitiu que todos os cães retornassem às atividades normais e tivessem uma qualidade de vida normal. Né? Isso que é o mais importante. Mas um caso, né, esse é um paciente que teve um trauma por bala, né, por arma de fogo, onde teve um grande defeito na maxila, na mandíbula. Ele foi operado na mandíbula, foi tratada a ferida aberta, como vocês estão vendo aqui. Então, na mandíbula foi reconstruído. Aqui na região da maxila foi tratado como ferida aberta até que ficasse normal. Depois foi feita uma confecção numa prótese de titânio. Foi feita a cirurgia, eles colocaram uma membrana de colágeno abaixo, que é essa aqui, depois a prótese de titânio e usaram um retalho de angulares ores para fechar o defeito. E aqui está a prótese de titânio. Bom, complicações, né? Teve uma pequena exposição do implante, né? Isso é algo normal quando a gente opera a boca, gente. Quando opera a boca, se não tiver deiscência de ponto, se não tiver alguma complicaçãozinha, significa que você fez qualquer coisa, menos uma cirurgia de cavidade oral. Alguma coisa sempre vai acontecer, tá? Então é importante ressaltar isso, tá? E aqui, um último caso para mostrar para vocês, tá? Que seria a reconstrução do arco zigomático. Então, era uma fêmea maltesa, né, que teve osteosarcoma, foi feita uma tomografia, né, daí foi feito um guia de osteotomia específico, né, em andaime, né, impresso usando acrilonitrila butadieno estireno, né, que é uma mistura do PCL com o TCP, respectivamente. Como que eles fizeram isso? Aqui estava a lesão macroscópica, aqui está a lesão no raio-x, aqui está a lesão óssea na tomografia, aqui está a lesão óssea na tomografia, aqui está a lesão na tomografia. Então, eles usaram o arco zigomático contralateral para criar um modelo em 3D. Então, criaram um modelo pré-cirúrgico para treinamento, um modelo pré-cirúrgico para reconstruir e depois um modelo para cirurgia. Então, aqui foi o dia que eles usaram o PCL e YTCP, né? Eles fixaram com um parafuso após a excerese do tumor, lembrando que o tumor ósseo raramente infiltra a musculatura, nesse caso. E aqui a tomografia no pós-operatório, a gente já observa, né, que é praticamente que normal a tomografia dos nossos pacientes. E se a gente vê o paciente aqui no pós-operatório, né, o resultado mostra que praticamente não há deformidade alguma facial no nosso paciente. Então, é o futuro, as pessoas cada vez mais querem que os nossos pacientes fiquem esteticamente normal. Não que isso seja algo importante, no meu ver, o mais importante é tratar a doença e não se preocupar com a estética, mas sim a gente tem que evoluir e prosseguir, né, com estudos com essas próteses. Ainda temos muito para avaliar isso a longo prazo, então a gente tem que ter consciência disso a longo prazo, sim, a gente precisa avaliar de forma mais criteriosa para falar, não, isso realmente funciona, isso realmente não funciona. Por que eu falo isso? No raio-x pós-operatório e 6 meses depois, um ano depois, é tudo muito lindo, mas
com o tempo as coisas podem complicar, tá? Eu queria agradecer, né, finalizando a minha apresentação, quero agradecer a todos, né, por estarem aqui conosco, tá? E eu deixo aí minhas redes sociais para que vocês me sigam, né, rafael.rups, tá? E fico aberto aí para o dia que vocês quiserem trocar alguma ideia aí comigo sobre casos clínicos. Muito obrigado e tchau, tchau. Até mais.